Ortopedista, comentarista esportivo, diz que vai contar um monte de história hoje que a gente não conhece ainda. E acima de tudo, corintiano, doutor Osmar de Oliveira, tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa noite. Prazer em que vim a Ourinhos com esse objetivo de fazer palestra, de conversar com jovens, transmitir um pouco da minha experiência. Isso me dá muito conforto. Falando na área de medicina, o senhor é um dos profissionais mais renomados dessa área. Hoje, boa parte da plateia do senhor aqui são universitários. Que tipo de conhecimento o senhor vai transmitir a esses universitários? Então, na minha palestra eu vou contar causos, né? Geralmente causos mais engraçados do esporte, mas eu deixo sempre o final da palestra como se fosse uma homenagem que eu presto a todos os grandes atletas que trabalharam comigo e o que cada um me ensinou e aquilo que eu pude modestamente ensinar a cada um deles. Vou falar da Hortência, vou falar da Paula, vou falar do Fernando Merigene, vou falar do Pelé, vou falar do João do Pulo, as pessoas que conviveram comigo. E no fim eu aproveito sempre uns 10, 15 minutos para falar de atividade física mesmo, os benefícios, os malefícios, os cuidados, né? Como se fosse alguns lembretes sobre qualidade de vida. O senhor, ao decorrer da carreira do senhor, o senhor construiu uma história reconhecida nacionalmente e internacionalmente, pode-se dizer assim. O senhor acredita que a cada caso que o senhor pega, a cada história que o senhor pega, a cada profissional que o senhor trata, o senhor também aprende no dia a dia? Não, você sempre acaba aprendendo, né? Principalmente como eu sou médico, dentro do consultório, eu acabo sabendo coisas que lá fora ninguém sabe, né? Porque o atleta sabe que ali eu sou o médico dele. E todo atleta que vai me consultar já aprendeu que eu nunca, jamais usei e jamais usarei aquilo que ele me confessa lá dentro do consultório como uma informação jornalística que eu vá usar na mídia onde eu trabalho. Então eu tenho com esses um relacionamento maravilhoso, mas eu acabo aprendendo de que maneira o elogio, a crítica, a família, quanto isso pesa na atitude desportiva daquele atleta. Quer dizer, aquela coisa que o torcedor fala, está em má fase, tudo bem, má fase tem um motivo. Está em grande fase, mas tem um motivo. Esse motivo, muitas vezes eu sei, e algumas vezes eu não divulgo, porque foi uma coisa muito particular que o atleta me contou e eu preservo este off. Outro detalhe, doutor, como é que um doutor tão renomado como o senhor veio para a televisão, veio para o esporte? Bom, como é que surgiu o convite? Então, na verdade foi assim, eu comecei fazendo medicina esportiva, antes de me formar eu já trabalhava em clube de futebol, e aí quando eu estava terminando a faculdade, eu já começava a trabalhar muito. Meus pais não tinham posses, eu tive que ir à luta muito cedo. Então eu me formei, eu fazia estágio na Santa Casa, eu tinha um emprego em Santo Amaro, lá em São Paulo, às 7 horas da manhã, fazia consultório à tarde, dava plantão à noite. O tempo foi passando e eu comecei a me sentir burro. Fui perdendo os conhecimentos, eu não tinha tempo de ler um jornal, naquele tempo não tinha nem internet, de ver uma televisão, o mundo foi passando e eu não fui acompanhando. E aí eu resolvi ir para a faculdade. E fui estudar a comunicação social, dentro dela o jornalismo, por entender que aquela faculdade poderia me dar mais informações para eu não ser tão burro quanto eu estava me achando. Entendeu? E prestei vestibular de novo, entrei na faculdade, eu já tinha feito o curso de medicina e o curso de filosofia, entrei na faculdade e me encantei com os meus professores. Sou colega de turma do Fernando Silva Pinto, né? Recebeu o diploma comigo. A história do senhor não pode se dizer que nunca é velho para aprender. Não é. E aí, na Copa do Mundo de 78, o Zé Maria, jogador do Corinthians, foi cortado da seleção e ele teve um atrito lá com o doutor Lídio de Toledo e ele dizendo, doutor, quem me corta é só lá em São Paulo. É o Osmar de Oliveira, o Zé era meu afilhado de casamento e o Lídio pediu que ele viesse falar comigo. Eu examinei o Zé Maria na mesa da minha cozinha num domingo à noite. E falei, Zé, não vai dar para você jogar, você vai ter que ser cortado.
E aí eu fui na segunda-feira fazer aquele programa da TV Gazeta, Futebol é com 11, né? Que hoje tem um nome parecido, a Mesa Redonda. E aí ninguém sabia que eu já estava terminando o curso de jornalismo. Então eu dei entrevista como médico, mas um médico que sabia olhar para a câmera, conversar, quando interpelar, quando não interpelar. E aí ao final do programa eles descobriram que eu, além de ter sido, na época, fui médico do Corinthians 9 anos, eu também estava terminando o curso de jornalismo. E aí eles foram para a Argentina para cobrir a Copa, e o Roberto Petri, que está vivo até hoje, falou, olha, nós vamos embora para fazer a Copa, não vai ficar ninguém aqui, e eu queria que você viesse aqui em todo dia de jogo, que depois nós vamos te dar um papel, pode te servir na faculdade. Eu não queria papel nenhum, eu queria uma câmera na frente para ver como é que era o negócio. Não tive professor, não tive ninguém. No primeiro jogo no Brasil da Copa de 78, eu só me lembro que entrou um rapazinho lá na sala, no estúdio, e falou, ó, quando acender essa luz vermelha, você sai falando. Quando a câmera fizer assim, você para de falar. Esse foi a minha orientação. E eu comecei a fazer estatística pela primeira vez, quantos chutes a gol, quantos laterais, quantos escanteios e tal. E aí, de lá pra cá, nunca fiquei um dia sequer desempregado. Esse é um orgulho que eu tenho. Para a gente não prolongar muito, para não atrapalhar a palestra do senhor, tem muito universitário ali ansioso e muitos corintianos também ansiosos ali esperando para ouvi-lo. Qual foi a maior evolução, tanto no futebol quanto na medicina, desde o início da jornada do senhor profissionalmente? Bom, é difícil porque essas evoluções, você não tem uma para destacar. Elas vieram, dentro da medicina principalmente, elas vieram aos montes, né? Bom, vamos pegar um jogador da Copa de 70, ele terminava o jogo, a camisa dele pesava 1 quilo só de água. Hoje, mesmo que ele corra mais, ela pesa 100 gramas. Porque a água é evaporada, por causa da camisa que é trançada, um fio, etc, etc. Uma chuteira, naquela época, pesava meio quilo. Hoje tem chuteira aí que pesa 100, 110 gramas. Aquele tempo, antes do jogo, o atleta comia arroz, feijão e goiabada com queijo. E não podia comer outra coisa. Hoje, o atleta come macarronada, porque é o carboidrato. E come pudim de leite condensado de sobremesa. Coisa que em 70, o médico que mandasse fazer isso era mandado embora do clube, né? Aí você tem a nutrição esportiva, a fisiologia. Hoje você termina o jogo, você sabe quanto aquele atleta correu, qual foi a frequência cardíaca dele, aonde que foi a falha na frequência cardíaca, como é que pode melhorar isso, com testes absolutamente simples de fazer. Você tem a psicologia esportiva, você tem a estatística entrando no futebol, mas isso, depois de 70, são 30 anos, né? 40 anos, em 40 anos nós tivemos toda essa evolução. Então, quem ficou no esporte em todo esse tempo, pôde acompanhar, como eu tive essa felicidade, de pegar dia por dia toda essa evolução. Na opinião particular do senhor, quem é melhor, Neymar ou Messi? Particular do senhor. Minha particular é o seguinte, eu prefiro ver o Neymar. Acho que hoje o Messi é mais jogador do que o Neymar, porque tem mais tranquilidade, porque tem mais títulos, porque já viveu essa fase de euforia que o Neymar está vivendo. Mas quando o Messi pega na bola, eu sei que ele vai dar um toque, 2 toques, vai fazer o gol. O Neymar, quando pega na bola, eu não sei se ele vai dar toque, se ele vai dar para trás, se ele vai meter no meio das pernas do adversário, se ele vai dar um chapéu. Então essa imprevisibilidade do Neymar, como telespectador, eu olhando a TV, me encanta mais. Eu só não sei se ele vai ter a cabeça que o Messi teve para saber enfrentar esse momento de glamour que ele está hoje, né? Essa semana chegou atrasado no treino do Santos. O Muricy contornou, mas chegou. Chegou por quê? Porque de manhã tira fotografia, depois do almoço ele faz filmagem, aí pega o carro, vai para São Paulo e vai para Santos e treina. Sai do treino, pega o carro, volta para São Paulo que tem uma festa. Não tem corpo que aguente isso. Se os seus empresários souberem dosar, ele vai ser, para mim, o melhor do mundo. Se não, vai começar as contusões logo cedo, tomara que isso não aconteça. Bom, vamos encerrar aqui, já está estourando o tempo do senhor. Todo corintiano
é polêmico. Agora o senhor é um médico, excelente médico, profissional da TV e corintiano. Deixa o recado do senhor para a torcida corintiana aqui da nossa cidade. Eu vou deixar. Todo mundo fala que corintiano é louco, que é um bando de louco, que isso é religião. Eu acho que não é nada disso. Então quero dizer para todos os corintianos que em 1988, quando Ulisses Guimarães assinou a nova Constituição, ele estava dormindo, coitado, estava velhinho, e ele não reparou. Mas na Constituição do Brasil está escrito que ser corintiano é um Estado de direito. Está lá, artigo 1, liberdade de ir e vir. Artigo 2, nasceu no território nacional, tem o direito de ser corintiano. Se não quiser ser, escolha o que você quiser. Mas é um Estado de direito, além de um Estado de espírito, como Sócrates falando. Doutor, parabéns pela história do senhor e uma boa palestra.